Bem, amigos e amigas do portal Contra a Prosa, pois é, hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Nós vamos falar hoje de vários assuntos, mas eu queria começar com este livro aqui, que eu recebi do jornalista Tasso Franco, meu querido Tasso lá do portal Bahia Já, que me enviou O Homem Verde do Ginásio, um livro de contos com várias histórias daquela serrinha dos tempos. Não era nascido não era da minha época não, era da época dele, que ele é um pouco mais velho que eu, mas que é um livro divertido. Já li aqui a introdução do livro, está na minha lista de leituras deste mês, e em breve vou ver se eu consigo fazer um artigo sobre esse livro e para publicar no Contra a Prosa. Então, obrigado a Tasso por ter mandado o livro, um abraço a ele, continue a luta, continue escrevendo. Ele é autor de vários livros sobre a Bahia, Salvador, Serrinha, né? Mas é isso. Minha gente, eu queria começar com uma frase factual. Heliópolis não consegue sair das mesmas práticas do século XIX. A gente não consegue mudar. E a gente só vai mudar quando você aí, que nunca mudou, que está fazendo as mesmas coisas o tempo todo, não está olhando para o lado, nem olhando para trás, você está olhando exclusivamente para o próprio umbigo, e não consegue mudar o comportamento. E eu falo aqui, claro, hoje saiu a notícia da rejeição das contas de Tiago Andrade, candidato à oposição. E eu não quero aqui ficar discutindo decisão de justiça. Está decidido. Se Tiago Andrade cometer os erros dele, ele vai ter que corrigir, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, sabe, é que a comemoração feita aqui em Heliópolis, sobre inclusive o soltar de rojões de fogos, como se fosse uma grande vitória. Os partidários do atual prefeito, parece que eles não têm noção do que estão fazendo. Estão queimando dinheiro. Porque se conta rejeitada de candidato prejudicasse alguém, Lula não está na presidência da República. As contas do PT foram rejeitadas. Eles tiveram que corrigir muito, apelaram, fizeram as correções, até que ficou tudo legal. Mas essa é a primeira instância, gente. Daqui ainda vai rolar muitas coisas. Tiago ainda pode recorrer, pode corrigir se for o caso. Isso não vai prejudicar a carreira política dele, não. Nenhuma conta eleitoral. Eleitoral. Até aqui prejudicou conta de candidato nenhum. Se o candidato, evidentemente, fez as devidas correções, apelou, etc, etc. Agora, eu fico imaginando que essas pessoas só querem ouvir, ou melhor, só querem que as coisas aconteçam do modo do desejo deles. E eles esquecem que os erros de Tiago não vão consertar os erros de Mendonça. E que Mendonça é que está sendo o mais processado candidato a prefeito da história de Heliópolis. Tiago só vai levar um título até agora. Foi o único candidato a prefeito que teve suas contas rejeitadas. E a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Para mim, o erro do Tiago não foi a questão da conta, que Tiago não sabe fazer prestação de contas. Quem fez foi um contador. E esse contador, todo mundo sabe, né? E quem apoiou, quem é. E eu, candidato da oposição, jamais teria esse contador como meu contador de campanha. Por mais profissional que ele seja, ele é um bom profissional. Mas a gente sabe que por detrás
das competências, tem coisas que a gente duvida que possam acontecer. E não é bom arriscar. Eu espero que consertem, né? Se tem alguma besteira lá. Porque eu acho que a coisa é muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é a justiça brasileira. Eu estava conversando até com Bita. Bita esteve aqui na frente de casa, nós passamos uma meia hora conversando, e ele, revoltado com essa taxa de iluminação pública, eu até imaginei, quando eu vi os fogos, que o pessoal estava comemorando a taxa de iluminação pública. É porque não tem sentido. Só podia estar comemorando a taxa de iluminação pública que o prefeito conseguiu em menos de, segundo dizem, o projeto chegou à Câmara às 11 horas da manhã, o presidente da Câmara segurou, não mandou para nenhum vereador, não teve nem cópia para vereador, justamente para não dar tempo de organizar alguma coisa contra. E foi aprovado a toque de caixa, repique de sino. Só tinha uma vereadora, a única da oposição, e eles deitaram e rolaram. E o prefeito já sancionou, viu? Se prepare aí para pagar taxa de iluminação pública em 2025. E eu gostaria que, inclusive, na primeira conta que viesse, esse pessoal que soltou fogos, soltasse fogos comemorando. Porque foi uma facada. Mas está na Constituição. Sim, é constitucional, mas é também imoral. 70% da população de Heliópolis depende do Bolsa Família. 70% depende do Bolsa Família. Não é hora para aprovar despesa. Isso não é hora, não tem sentido. Depois de uma eleição cara como essa, o cara comprando voto aí a rodo, e todo mundo sabe, não estou falando aqui nada demais, todo mundo já sabe que isso acontece. Aí o povo pobre agora é que vai pagar a sustentação da iluminação na cidade. Isso não tem sentido, isso é imoral. Isso é uma imoralidade. Como Mendonça não vai ter mais reeleição, agora ele vai passar 4 anos tentando tirar, os 4 anteriores, como muitos fazem, infelizmente, na política baiana. Mas vamos voltar para mostrar aos senhores o que é a justiça no Brasil. Eu vou pegar aqui 2 casos, rapidamente. Um caso daquele rapaz, o Genivaldo Distância, que foi colocado no fundo de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e morreu sufocado com aquele gás que jogaram lá dentro. Os 3 rapazes foram condenados a semana passada. Os 3 foram condenados. Um pegou 28 anos, o que jogou a bomba, e os outros 2 pegaram 24 anos. Sabe quando isso aconteceu? Há exatamente 2 anos e 6 meses atrás. Façam as contas aí. 2 anos e 6 meses, os caras já foram julgados e condenados. Terminou? Não. Eles vão começar a pena, mas eles vão apelar para a instância superior. Eles têm direito à apelação, Mas já vão cumprir pena. 2 anos e meio depois do fato, já estão condenados. Agora vamos aqui para a Bahia. Vamos para Paripiranga. 2014. Há exatamente 10 anos e meio atrás. Um secretário da prefeitura que virou vereador depois contrata alguém para matar o candidato José Carlos, doutor José Carlos, que era, na época, o nome mais provável de assumir a prefeitura, e por razões políticas foi contratada a sua morte. E o doutor José Carlos foi morto. Exatamente 10 anos e meio depois, o julgamento aconteceu. E o mandante do assassinato pegou 14 anos de prisão. Perceberam a diferença? Um fato em Sergipe,
né, na Justiça Federal, porque eram funcionários públicos do governo federal, eram policiais rodoviários. Em 2 anos e meio foi elucidado. Aqui na Bahia, passaram-se 10 anos e meio e mais. E isso aí fica com a população de Paripiranga. Não dá para entender um fato desse, não. A população de Paripiranga ainda pegou, todo mundo sabia que o cara foi o mandante. E ainda elegeu o cara vereador, bicho. O cara ainda era vereador. Se reelegeu agora também. Como é que alguém acusado de assassinato eu vou dar um voto? Agora, por que demorou tanto? Porque o cara era político? E lá os 3 que foram condenados eram apenas funcionários públicos? Não tinha mandato? Será que isso é uma espécie de privilégio? Ou é a justiça baiana que é lenta mesmo? Ou talvez porque o cara era do grupo que apoiava, né? Inclusive apoiou o governador e tal. Será que é isso? Tem muita pergunta por trás dessas decisões que a gente precisa refletir. A gente precisa refletir sobre isso. Paro por aqui as comparações, só para que vocês vejam as disparidades. E, minha gente, eu vou aqui relatar, hoje é a última sessão da Câmara de Vereadores de Heliópolis, e se nada mudar, que é o mais provável, eu falo isso e todo mundo fica, é o mais provável, né? Porque vai demorar, né? A justiça, vocês sabem, além de ser lenta, é Bahia, minha gente. Justiça é lenta. Eu só vou perguntar a vocês qual foi o último crime, qual foi o último assassinato em que foi descoberto o assassino e foi julgado aqui em Heliópolis. Parou para pensar? Pois é. As mortes todas que aconteceram aqui, de um tempo para cá, estão sem serem elucidadas. Você não sabe quem matou. Você sabe apenas quem morreu. E tem uns que já está morto, vai fazer o que mais? Botar o mandante ou o assassino na cadeia. Se a gente quer justiça, né? Se a gente estiver num país que a lei precisa ser cumprida. Hoje se encerra, se nada disso, desses processos que Tiago colocou na justiça, se nada disso pegar, né? Eu só espero que Tiago recorra de todos. Porque eu tenho certeza que nos 4 níveis da justiça no Brasil, tem 1 ou 2 que funcionam. Tem 1 ou 2. Esse prestígio desse povo não chega a tanto. Não chega a tanto. Lembre os senhores que o Bambambam aqui da região, Ricardo Maia, foi condenado lá no TCU, Tribunal de Contas da União. E ele só conseguiu ser candidato porque ele fez uma jogada jurídica aí. Mas ele vai pagar um dia. Pode ter certeza disso. Bom, mas vamos lá. Que nada disso funcione. Vocês não terão mais na Câmara de Vereadores o ano que vem, nem a Maria da Conceição, nem a Ana Dalva e o Valdelício. Vocês sabem que o nosso professor Igor Leonardo, ele próprio decidiu não disputar a eleição. Talvez ele estivesse vendo que a decepção que o cara entra. Eu me lembro quando a Ana Dalva entrou a primeira vez, né, enfrentou ela sozinha, Walter Rosário e toda a sua trupe. Fomos processados não sei quantas vezes. Inclusive a gente sustentando aqui no blog e tudo. E no mandato seguinte, que era um mandato assim que a gente esperava o reconhecimento, o próprio grupo impediu a candidatura de Ana Dalva. Nem para vice, que prometeram inclusive
um candidato aí, eu posso contar isso para vocês, todo mundo sabe. O próprio Gama Neves chegou para a gente e disse: Ana Dalva, fique tranquila, eu só quero ser candidato a prefeito. Se eu não for candidato a prefeito, você será minha vice. E alguns dias depois, o próprio Gama Neves estava aceitando a vice de Ildinho e rifando o nome de Ana Dalva. Coisas de grupo que acontecem muito. E o Igor Leonardo foi a opção dele. O Valdelei se perdeu nas urnas. Não vai ter o 10º mandato. Ele é o vereador mais longevo da história de Heliópolis, 9 mandatos de vereador. Foi engolido pelo próprio sistema que ele alimentou. Maria da Conceição não foi candidata porque o próprio Tiago Andrade pediu. E, por fim, Ana Dalva, que também foi vítima do sistema, embora não quisesse alimentar, embora tenha o tempo todo lutado contra esse sistema. E o próprio sistema, dentro do grupo mesmo dela, acabou derrotando a Ana Dalva. Ela teve que lutar contra 2 gigantes. O grupo dela e o grupo adversário. E numa cidade onde a compra de voto é escancarada, e ela não fez isso, prestou serviços de boa vontade à população, não foi reconhecida. A única mulher que estava com possibilidades, tinha mais outras candidatas que poderiam se eleger. Se houvesse um pouco de consciência cívica dessas mulheres, né? Consciência cívica da necessidade. A gente precisa de um equilíbrio nesse mundo da política, que agora vai ser a Câmara total. Para vocês calcularem a história de Heliópolis sobre mulheres aqui, eu fiz um levantamento e as mulheres que mais conseguiram mandatos aqui foram 4. Naldinha, se não me engano, e Ana Dalva. Foram as que conseguiram 4 mandatos. Tivemos também Zélia, né? Tivemos também, embora não tenha sido vereadora, mas teve um mandato de vice-prefeita 2 vezes, Dona Wanda, que já faleceu, né? E, portanto, foram mulheres da política de Heliópolis, a gente conta na palma da mão, ó. Dona Wanda, Naldinha, Zélia, que era chamada de Zélia de Antônio Jacques, e Maria de Renilson e Ana Dalva. Foram esses. Homens você tem uma grande quantidade. Então ainda está faltando as mulheres colocarem-se né, um pouco de engajamento feminino nessas campanhas, para impedir que... Não é só Ana Dalva, não. Né? Eu até hoje me questiono por que Tiago pediu a Maria para não ser candidata. O que é que estava impedindo? Sinceramente, eu não entendi. Para mim, ela deveria disputar. E talvez se ela disputasse, a gente não estaria hoje sem o mandato feminino na Câmara de Vereadores de Heliópolis. Ana Dalva se despediu com um discurso que ela fez, elaborou. E não é um adeus. Eu percebi no discurso dela que ela não está dizendo adeus. Ela acha que vai continuar na luta. Claro que sem as condições, o mandato dá a condição, né, de você ampliar mais essa luta. E agora, sem emprego, sem nada, né, ela vai ter que limitar essa luta, mas ela não vai parar a luta. É uma pena, porque foi de todas as mulheres aqui, me perdoe as outras, não é puxando a sardinha para a minha rede não, viu? Mas essa é a verdade. Ana Dalva implantou na política de Heliópolis uma coisa que ninguém fez até hoje. E só ela fez. Ela deu independência à Câmara de Vereadores de Heliópolis. Deu independência. E o Dilma mandava os projetos para lá. Quando os projetos estavam errados ou fora de prazo, ela mandava devolver. Não é assim, explicava aquela coisa toda.
contornava a situação. Nunca nenhum projeto de Ildinho foi rejeitado. Ele não pode se queixar. Agora, tudo foi feito dentro do regimento interno da Câmara de Heliópolis, né? Foi um período em que os vereadores, de fato, passaram a ser donos do mandato dele da Câmara de Vereadores de Heliópolis. O que, infelizmente, não ficou, porque a votação da última segunda-feira, da segunda-feira anterior, aquela taxa de iluminação pública, foi uma prova de que a independência da Câmara está longe ainda, porque não basta a Câmara ser independente, é preciso que os vereadores sejam independentes. E não importa quem esteja lá como prefeito. Mandou uma coisa que é imoral, chama o prefeito e diz, olha, retire, porque nós não vamos aprovar. E isso não é ficar contra o prefeito, isso é aplicar a moralidade na coisa pública. E é preciso colocar coisa pública acima das amizades pessoais. E, infelizmente, isso em Heliópolis não tem. Porque um prefeito que não está contente com seus vereadores fecha as portas das prefeituras, fecha a porta da prefeitura, das secretarias para o vereador, e o vereador, infelizmente, acaba, como ele vive muito mais da prestação de serviço à população do que das ideias desenvolvidas na Câmara, então é sacrificado o mandato do vereador para que ele vire um assistente social, e para isso ele tem que ficar atrelado à prefeitura. Esse modelo não pode mais continuar. Ou a gente muda isso, e a Nadalva lutou para isso acabar, embora ela também fazendo assistencialismo social, mas tentando ver se diminuir a coisa. Mas não consegue. Infelizmente não consegue, porque isso é um trabalho coletivo. Tem que ser um prefeito que entre aí, certo? Chame os vereadores e a partir de hoje, o poder executivo é uma coisa, o poder legislativo é outra, e nós vamos trabalhar de forma harmônica e independente como manda a Constituição. Aí a coisa anda. Mas daqui para chegar a esse prefeito, tem que também a população mudar a cabeça. Tem que também as mulheres começarem a mudar a mentalidade e estabelecer um padrão. Porque não é possível ter uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores, todos homens, e ter grupos que colocam mulheres apenas para disputar eleições fakes. Isso não dá. Não tem como um negócio desse funcionar. Um abraço, já ultrapassamos a marca de 5.350 inscritos, vamos caminhar para os 6.000 e gostaria de contar com a sua assinatura, com o seu like e com a inscrição aqui no canal. Tá legal, minha gente? Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade.